Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 127, nosotros vamos a leer um texto, um diálogo. Então, na aula de hoje, aula 127, nós vamos ler um texto, um diálogo. Esse texto intitulado El tráfico en la ciudad. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Então, esse diálogo é um diálogo entre uma mãe com filho, né? Una madre e su hijo. E o nome do texto é El tráfico en la ciudad. A palavra tráfico pode ser tanto tráfico de drogas, como tráfego, de trânsito. Em português nós temos essa diferença, né? Tráfico é exclusivamente, né, relacionado a tráfico a comércio ilegal, né? Tráfico de drogas, tráfico de órgãos. E temos tráfego, que se refere a trânsito. Em espanhol eles vão ter uma palavra só, que é tráfico. Pode ser as duas coisas. Então aqui, el tráfico en la ciudad. Quando a gente lê só esse texto, né, só essa frase, pode ser tanto tráfico na cidade como tráfego, né, o trânsito na cidade. A gente só vai saber do que se trata realmente quando a gente começa a ler o texto para ver o contexto da situação. Então vamos começar. Quem começa falando é a madre, né, mãe, e começa dizendo, ó, e esse texto vai estar completo na descrição do vídeo. Se você quiser copiar antes da gente começar a ler, para treinar a escrita, ou se você quiser ler ele todo antes, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Só copiar. Então lá, a madre fala, ó, que pronto llegas hoy. Que pronto llegas hoy. É uma frase exclamativa. Uma frase indica uma surpresa. Então, pronto quer dizer rápido em espanhol. Então, llegas, né, o verbo llegar, chegar, né, hoje. Então, que rápido tu chegas hoje. Que rápido você chega hoje. Em português a gente costuma usar o verbo no passado, né, que rápido você chegou hoje. Mas em espanhol, como a gente está falando do tempo no presente, hoy, né? Então a gente usa o presente no indicativo. Que pronto llegas hoy. Que rápido você chegou hoje. Aún não está preparada la comida. Ainda não está preparada a comida. Então, aún, ainda, poderia substituir esse aún pela palavra todavia. A gente já viu esse advérbio antes. Todavia quer dizer ainda, também igual a não quer dizer todavia do português. É uma palavra que pode confundir a gente. Todavia em português tem sentido adversativo, igual mais, porém, contudo. Tá? Em espanhol, todavia quer dizer ainda. Tá? Então, ainda não está preparada a comida. Aí o hijo, né, o filho, fala, he salido un poco antes de la oficina porque tenía que pasar por el banco para sacar dinero y solucionar algunos problemas. Frase longa, né? Então ele fala, he salido un poco antes de la oficina. Aqui a estrutura um pretérito perfeito, né? Verbo haver e o verbo principal no particípio, para indicar uma ação que aconteceu no passado, mas ainda tem uma consequência no presente. A gente não tem um tempo verbal parecido em português. Então, quando a gente vai ler um texto, se a gente for traduzir um texto em espanhol, se a gente for trabalhar com tradução, a gente sempre traduz usando o nosso pretérito perfeito, né? que é a nossa forma de falar do passado. Então, he salido un poco antes de la oficina, quer dizer, sair um pouco antes da oficina. Repare, a gente pode ter a mania de olhar o pretérito perfeito, né, usando o olho do português, né, e fazendo uma associação com uma forma verbal que a gente tem usando o verbo ter, né, que indica uma ação que você faz continuamente, uma ação progressiva.
Mas não é, mas o pretérito perfeito não é isso, tá? Então a gente não traduz, por exemplo, tenho saído um pouco antes da oficina. Tá? Repara que não cabe, não faz sentido. Pretérito perfeito não tem muita relação com esse tempo verbal do português. Aliás, com tempo verbal nenhum. Tá? Então, he salido é sair, tá? Passado. Então, sair um pouco antes da oficina, pode ser oficina, mas oficina no sentido de lugar de trabalho, tá? Não de oficina mecânica, como a gente fala em português. Oficina é um lugar de trabalho, né? Um escritório. Então, sair um pouco antes do escritório, porque tinha que passar por el banco. Então, porque eu tinha, imperfecto, a gente já viu, imperfecto, verbo tener. Eu tinha que passar pelo banco para sacar dinheiro. Então, eu tinha que passar pelo banco para sacar dinheiro. Então, mesmo verbo do português que a gente usa, sacar dinheiro, espanhol, sacar dinheiro, e solucionar alguns problemas. E solucionar, resolver alguns problemas. Não tem nada assim muito difícil nessa frase. Vê que os verbos são todos bem parecidos com o português, na estrutura também. Então a mãe fala, né, a madre pergunta: has solucionado todo? Então, de novo, outra estrutura, um pretérito perfeito, o verbo haver, agora na segunda pessoa do singular, tu, né? Então, você solucionou tudo. Então, você resolveu tudo, você solucionou tudo. Hijo, então responde sim, sim. Pero el problema que no tiene solución es el tráfico. Então, sim, mas o problema que não tem solução é o tráfego. Aqui pode ser tráfego ou tráfico, né? Mas quando a gente lê e pega o contexto, a gente vê que ele está falando na verdade de tráfego, né? De trânsito. Porque olha o que ele fala depois, ó. Cada dia está pior. Cada dia está pior. He tardado en el trayecto más que nunca. Então, demorei no trajeto mais que nunca. Então, está reclamando do trânsito. O trânsito está tão intenso que ele demorou mais no trajeto do que ele costumava. Então, esse tráfico aqui refere a trânsito. Então, aqui no título, el tráfico en la ciudad é o trânsito na cidade. Outra coisa aqui interessante para ver, ó, cuidado com a palavra peor, tá? É uma palavra bem diferente, porque em português a gente fala pior, com i, né? Em espanhol é com e, peor. Parece que está errado, mas em espanhol é assim, peor. Tá? E aqui mais uma estrutura usando o pretérito perfeito. Agora o verbo tardar, que é o verbo demorar. Tá? Então, demorei no trajeto mais que nunca. Essa palavra i, com esse y, nessa letra a gente chama em espanhol de Y. A gente pode falar trajecto, como se fosse um i, trajecto, ou trajecto, como se fosse um DJ, trajecto. A forma que você preferir. E a madre então fala, pergunta, né? Has venido em táxi ou em autobus? Você veio, né? Venir, aqui também nessa estrutura de pretérito perfeito. Você veio de táxi ou de ônibus, autobus, ônibus, tá? A gente também pode falar só bus, não tem problema, também tá certo. Então, bus ou autobus é a palavra mais completa, ônibus. Aí, táxi, né, táxi. Agora, repara, ó, a estrutura que a gente usa com esse verbo venir é usando a preposição en. Has venido en táxi ou en autobus. E aí isso serve para qualquer tipo de meio de transporte. En coche, né? Coche é carro. Sempre a gente pergunta
qual meio de transporte você veio, a gente usa a preposição em. É um pouco diferente do português, a gente fala, você veio de, né? Você veio de táxi ou de ônibus. A gente já usa uma outra estrutura. Em espanhol vai usar a preposição em táxi ou em autobús. Tá? E aqui é uma parte do texto, eu vou apagar e colocar o resto porque o texto continua. Então, seguindo, el hijo habla, ele fala. Minha mãe tinha perguntado se tinha vindo em táxi ou em ônibus, né? Ele fala, em autobús, de ônibus. Porque el metro me corria um pouco retirado. Então ele fala de ônibus, ele veio de ônibus, porque o metrô me corria um pouco retirado. Que é o verbo correr, que é um verbo com 50 mil significados diferentes, inclusive com variações culturais. Se você fala correr na Espanha, vai ter um significado. Se você fala correr em alguns países da América Latina, vai ter outro significado. Então, na Espanha, o verbo correr, ele pode ter significado de escolher, tomar, pegar de alguém. Pode ter sentido também de tomar algum meio de transporte. Então, correr um autobus seria pegar um ônibus, correr um metro, pegar um metrô. E na América Latina, o verbo correr vai ter um sentido sexual, tá? Quer dizer, fazer sexo. Então, tem que tomar um certo cuidado com o uso desse verbo correr, né? Onde você vai usar. Nesse caso, está dizendo que ele veio de ônibus porque o metrô me corria, quer dizer, me pegava, me tomava, né, um pouco retirado. Retirado quer dizer distante, longe. Tá? Ele está dizendo que ele veio de ônibus porque o metrô, né, pegava ele distante. Então quer dizer que a estação de metrô estava muito distante. Então por isso ele pegou o ônibus. É isso que ele quer dizer. En autobús porque el metro me corria um pouco retirado. Então a madre fala. Entonces, has ganado em comodidade. No. Então, você ganhou, né, em comodidade. Não, né, ou certo, em português, né, é uma pergunta para confirmar alguma coisa, não é? Né? Al menos es la propaganda que están haciendo ahora. Então, ao menos é a propaganda que estão fazendo agora. Então, quer dizer, pergunta, você então, já que você veio de ônibus, então você ganhou em comodidade, em conforto, certo? Pelo menos, né, ao menos, é a propaganda que estão fazendo agora. Repara essa estrutura usando o verbo na terceira pessoa do plural para indicar um sujeito indeterminado. A gente faz isso em português também, né? Propaganda que estão fazendo, né? A gente sabe quem está fazendo? Não, estão fazendo. É uma estrutura que serve para indeterminar o sujeito. Quer dizer, a gente não sabe quem é que está praticando a ação. Em espanhol também pode fazer isso. Também a mesma lógica, pegando o verbo e colocando na terceira pessoa do plural. Ellos, ellas están haciendo la propaganda. ¿Quiénes están haciendo la propaganda? No lo sé, no lo sabemos. Quem está fazendo essas propagandas? A gente não sabe. Então o Ico vai falar. Só que a frase dele é grande e não deu para colocá-la toda aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte de cima e eu vou colocar o restante que falta aqui em cima. Então a fala do Ico, né, começa aqui. A mãe tinha falado que tinha ganhado em comodidade, né, porque era a propaganda que estavam anunciando. Então o Ico responde: pois esta vez no. Pois esta vez não. El autobús venia lleníssimo. Então o ônibus vinha cheíssimo, que é a estrutura com o superlativo, usando o íssimo, igual em português. A gente também faz isso.
Bota um íssimo depois de um adjetivo e faz um superlativo, né? Então o ônibus vinha cheíssimo. Me han dado tantos empujones como en el metro y además no me he podido sentar. Então, me deram, né? Aqui está uma estrutura com o pretérito perfeito. Ele está usando todos esses verbos no pretérito perfeito porque essas ações aconteceram naquele mesmo dia, né? No oi. E aí eu mostrei que tinham várias estruturas de tempo que a gente usava o pretérito perfeito. Uma delas era oi, né? Hoje. Então por isso está tudo no pretérito perfeito. Me deram tantos empurrões. Então a gente tem o verbo empurrar, que é o verbo empurrar. A pronúncia é quase igual. Na hora de escrever, a gente escreve com a letra J, mas tem esse som de R, empurrar. Então, empurrão é empurrón, né? No plural, empurrones. Então, me deram tantos empurrões como no metrô. Então, lá dentro do ônibus, deram tantos empurrões nele como no metrô. Quer dizer, então ele não ganhou em comodidade, porque estava tendo os mesmos problemas dentro do ônibus. E, además, não me he podido sentar, né? E, além disso, a gente também tem em português dessa forma, ademais, indica que você vai acrescentar alguma coisa. É pouco usado, a gente não usa tanto, a gente usa mais além disso. Então, e além disso, não pude sentar. Ele está falando, no ônibus foi terrível, né? Ele levou vários empurrões e além disso ele não pôde sentar. Atenção, um verbo é pronominal, né? O pronome vem na frente do verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar, no caso, é o verbo haver. O pronome, ele vem, quando o verbo tem um pronome, esse pronome vem na frente do auxiliar. Quando o verbo principal estiver no gerúndio, aí eu posso escolher, eu posso colocar o pronome antes do verbo auxiliar ou lá no final, depois do verbo principal. A gente já viu essas duas estruturas. Ele continua. Como te puedes imaginar, me he puesto de un humor de perros. A gente já viu essa expressão, humor de perros, né? Literalmente, humor de cachorros. Quer dizer mau humor, né? Então, como você pode imaginar, eu me coloquei, né, de mau humor, né? Fiquei de mau humor. Pues, durante todo el trayecto, no he dejado de pensar en toda esa propaganda que está haciendo ahora el ayuntamiento. Então ele fala, né, ele ficou com mau humor, pois durante todo o trajeto não deixei de pensar em toda essa propaganda que está fazendo agora el ayuntamiento. Ayuntamiento, prefeitura. É a forma como na Espanha chama prefeitura. Inclusive, quem ocupa o cargo, né, dentro do ayuntamiento é el alcalde. Em outros países vão ter outros nomes, né? Esse nome é dado na Espanha, para a prefeitura. Então ele fala e ficou com mau humor, né? Porque ele durante todo o trajeto ele ficou pensando nessa propaganda que fazia a prefeitura. Acho que era uma propaganda enganosa, né? Porque ele falou que o ônibus estava completamente desconfortável. Então ele fala, ó, aqui ele está citando as propagandas da prefeitura, ó. Ganhe em comodidade. Ganhe em comodidade, em conforto. Repara o uso do verbo imperativo para indicar um conselho. Então, ganhe em comodidade. Né? Gane em comodidade. Ahorre energia. O verbo ahorrar é o verbo poupar. Não desperdiçar, é esse sentido, o verbo ahorrar. Então, poupe energia. Falando então a pessoa de ônibus para poupar energia. Aqui, ó. Corra el autobús. Que de novo o verbo correr, agora esse sentido de pegar um meio de transporte. Então, correr el autobús.
pegue o ônibus. Cuidado para não confundir o verbo correr com o verbo correr. São dois verbos que confundem a gente. Tá? O verbo correr com a letra R, deve ter esse som de R. E o verbo correr com dois R's tem esse som R, né, do espanhol, que a gente não tem na nossa língua. Então, quer dizer, a gente pega transmissões de rádio antigas no Brasil, a gente vai ver os radialistas falando com esse R de R. Mas a gente com o tempo foi perdendo isso dentro do português. No espanhol tem correr, tá? E correr. São coisas diferentes. Então, correr, com dois R's, quer dizer correr, igual ao português. Então, ganhe comodidade, poupe energia, pegue um ônibus. Ele fala, e yo añado. Añadir é o verbo acrescentar. E eu acrescento. E muera asfixiado. Né? E morra asfixiado. Então, o cara tá falando que ele ficou pensando na propaganda da prefeitura, ó, ganhe comodidade, poupe energia, pegue o ônibus. Ele fala, e eu acrescento, e morra asfixiado. Então, para terminar, né, a mãe fala, hombre, né, homem. É uma expressão bastante comum quando você se refere a uma pessoa do sexo masculino, né, no sentido de surpresa, né, você pode falar, hombre, no es para tanto, né, não é para tanto. Creo que exageras um pouco. Não, creio, acho que exageras um pouco. Además, ou además de novo aí, né? Além disso, piensa en la gasolina que te has ahorrado. Então, além disso, pensa na gasolina que você poupou al no venir em coche. Então, você poupou ao não vir de carro. Então, que é o verbo ahorrar, de novo, poupar. Esse verbo aí também pode se apresentar como um verbo pronominal, como aqui, ó, com T, tá? Nesse sentido reflexivo, porque é ele que poupou, né? Mas ao mesmo tempo ele sofre a ação porque ele poupou para ele próprio, né? Ele poupou a gasolina para ele próprio, então tem esse sentido reflexivo, então usa o verbo pronominal na frente do verbo auxiliar, e de novo e a expressão com o verbo venir, né, e algum meio de transporte, usando a preposição em. Igual eu já tinha visto, venir em metro, venir em autobús, venir em táxi, venir em coche, venir em avião. Tá? Tudo isso usando a preposição ele. O hijo fala, sí, pero prefiero ir cómodamente en mi coche y no tener que sufrir tantas incomodidades e perder tanto tempo. Então ele fala sim, né? A mãe falou ele pensar na gasolina que ele poupou, ele fala sim, mas prefiro, repara o verbo preferir, ele no infinitivo escreve igual ao português, mas na hora de conjugar ele tem a diferença. Esse verbo preferir é aquele tipo de verbo em que a raiz, em que uma das vogais que fica na raiz vai ter uma mudança. Nesse caso a raiz, a vogal E da raiz vira IE, então prefiero, eu prefiro, né, eu prefiro ir comodamente, né, de forma cômoda. Repara, comodamente com esse acento aqui esquisito, que é um acento que cai na quinta sílaba de trás para frente. Em espanhol, a gente coloca esses advérbios que terminam em mente, a gente deixa o acento se o adjetivo que originou esse advérbio tiver acento também. Então, comodamente vem do adjetivo cômodo, que é cômodo, confortável. Né? O adjetivo possui acento aqui, marcando a sílaba tônica. Cômodo. Se eu faço um advérbio com mente, eu mantenho o acento. Comodamente. Isso para qualquer advérbio com mente. Se o adjetivo que veio, né, que originou esse advérbio, tiver acento, esse acento se mantém. Para fazer advérbio com mente é a mesma lógica do português. Eu pego o adjetivo, coloco no feminino
e acrescento mente. Então, adjetivo, tem adjetivo cômodo. No feminino, cômoda. Advérbio, comodamente. Mais na frente, a gente vai ver aqui, ó, sinceramente. A gente tem um adjetivo sincero, né? Sincero. No feminino, sincera. Advérbio, sinceramente. É a mesma lógica do português, né? Português é sincero, feminino, sincera, advérbio, sinceramente. A gente tem o adjetivo cômodo, feminino, cômoda, advérbio, comodamente. Essa história do acento no advérbio, a gente também tinha em português, mas foi abolida na reforma ortográfica dos anos 70, já tem bastante tempo. Mas você pegar livros bem antigos, escritos ali antes, né, da década de 60, 50, enfim, até mais antigos, você ainda vai ver esse tipo de regra. Advérbios terminam em mente, né, advérbios de modo, que derivam de um adjetivo que tem acento, vão permanecer o acento. O próprio comodamente em português, ele tinha um acento ali porque derivava de um adjetivo com acento. Hoje em dia não tem mais isso. Ele fala, eu prefiro ir comodamente em meu carro e não ter que sofrer tantas incomodidades, né? Tanto desconforto, né? E perder tanto tempo. Ele fala, ó, como não aguantava mais, me he embarcado en la parada anterior e me he venido andando. Como não aguentava mais, verbo no imperfeito, verbo aguentar, né, o verbo aguentar, em espanhol escrito com A, tá? Aguentar. Então, como não aguentava mais, me he embarcado, então eu desci. Em português a gente fala descer do ônibus, né? Descer no ponto de ônibus, descer na parada de ônibus. Em espanhol vai usar o verbo bajar. Bajar em la parada. Então, me he bajado em la parada anterior. Então, eu desci no ponto anterior e vim andando, né? E me he venido andando. Então, como ele não aguentava mais aquela situação desconfortável dentro do ônibus, ele desceu no ponto anterior e veio andando o resto do caminho. E a madre fala, pues, sinceramente, no has perdido el tiempo. Então, pois, sinceramente, você não perdeu tempo. Assim, has andado e has hecho un poco de ejercicio. Que buena falta te hace. Então, assim, desse modo, desse jeito, né, você andou e fez um pouco de exercício. Todas as estruturas verbais usando o pretérito perfeito, né, que são ações que aconteceram no passado, mas aconteceram no tempo próximo. No caso, hoje. Então, você andou e fez um pouco de exercício. Que buena falta te hace, né? Que literalmente boa falta te faz. Em português costuma falar muita, né? Que muita falta te faz. É o mesmo sentido. Em espanhol vai usar esse adjetivo buena, né? Boa. Então, que boa falta te faz. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão. E compartilhe esse vídeo, tá bom? Vamos ficando por aí. Até a próxima aula. Hasta pronto.